Gente, não esquece. Inscreva-se no canal Jornal do Porto TV. Siga no Instagram da Comunidade FM, @Comunidade FM 105, certo? Para você saber tudo que rola aqui na nossa programação. E no canal do Jornal do Porto, claro, as edições do JP Manhã, do Abordagem e também as entrevistas e as notícias que você merece ficar sabendo. O Vanê ligou até uma luz para ficar piscando assim, para dar o destaque. É verdade. Né? Aqui, ó. Olha lá. É piscante. É isso aí, gente. Vamos lá. Muito bem, Vanei. Vamos agora. fazer agora sim, hein? Agora sim, deixa eu pegar aqui, separar para vocês, porque vamos falar dele. Glauber Braga. Conhece o Glauber Braga? Não conheço. Garanto que muita gente não conhece. Tá sabendo. Olha, e agora sobre ele? Vamos tomar um certo conhecimento maior. Vamos. O assunto hoje é quente, hein? Nos bastidores de Brasília, vamos falar sobre o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que está em greve de fome, dormindo no chão da... Coitado. No chão da Câmara, em protesto. Agora, com um novo elemento, hein? O Conselho de Ética aceitou o processo que pode levar à cassação de seu mandato. Exatamente, Paulo Elivanei Luiz Marques. Paulo Eduardo. Conselho de Ética aprova a cassação de Glauber Braga. Palavra final é do plenário da Câmara. O deputado ele é acusado de quebra de decoro por ter expulsado aos chutes e empurrões um militante do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, de dentro da Câmara. Glauber diz que o processo é, abre aspas, parcial. Perda do mandato precisa ser confirmada por, no mínimo, 257 dos 513 deputados. A maioria da oposição vai caçar o cara. Eu acho que vai ser difícil, viu? Olha, Glauber iniciou um protesto depois de ter sido alvo de uma representação por quebra de decoro, né? Após ter chamado o presidente da Câmara, Arthur Lira, de chefe de uma organização criminosa. E agora o processo segue oficialmente no Conselho com um risco real de perda de mandato. Mas teve quem o defendeu, né? Muitos. Do próprio partido dele. A Luísa Erundina, até parece que teve uma... O Guilherme Boulos, teve outros deputados ali do PSOL que adoram fazer um barulho, né? A Luziane também, né? Sim. Olha lá. A deputada Luziane Baeta, que atua no Conselho, se posicionou fortemente contra a abertura do processo. Ela considera a acusação contra Glauber um atentado à liberdade de expressão parlamentar e afirma que o Conselho está sendo usado para calar vozes dissidentes. Não sei, pelo que eu entendi que o Vanei trouxe aqui na reportagem, né, pelo que eu entendi, não foi pela manifestação, mas foi por uma ação. Sim. Uma coisa, gente, é usar a voz, é protesto, é se manifestar, é dormir no chão, se for o caso da... Agora, socos e pontapés não tem nada a ver com calar a voz, né? Ou tô errado? Não, tô tentando achar aqui. Olha, segundo Luziane, a postura combativa de Glauber está dentro do que a Constituição permite a um parlamentar, viu? Especialmente quando se trata de fiscalizar os atos do presidente da Câmara, que também é um deputado e, portanto, sujeito a críticas. A aceitação do processo reforçou a mobilização da esquerda, parlamentares do PSOL, PT ficou bom agora. PT. PCdoB, vamos de novo, gente? Vamos. A aceitação do processo reforçou a mobilização da esquerda. Parlamentares do PSOL, PT, PCdoB e Rede têm feito o coro denunciando uma escalada autoritária na condução da Câmara, acusando Arthur Lira de usar o Conselho de Ética como instrumento de intimidação política. Bom, vamos lá. O deputado diz que dormiu no chão da Câmara após anunciar greve de fome e assessores fizeram companhia e não deixaram o deputado ser filmado enquanto dormia, para não ser incomodado no soninho. Glauber Braga anunciou que só volta para casa após o fim do processo contra ele. Lá. Mais cedo, durante a sessão do Conselho de Ética, que decidiu pela sua cassação, Glauber anunciou que faria greve de fome e dormiria na Câmara até o processo contra ele se encerrar. Ou seja, até o plenário da Câmara confirmar ou rejeitar a recomendação de cassação feita pelo Conselho.
mas ele agiu no impulso, porque o pessoal do MBL, a pessoa que estava lá, começou a fazer questionamento, começou a pressioná-lo. Eu justifico o ato dele ter dado chutes, empurrões e tentado expulsar o cara lá do plenário. Da Câmara, né? E segundo, né, algumas informações apuradas aqui pela nossa equipe de bastidores, de apoio. Que somos nós mesmos. Eles argumentaram que não é a primeira vez, viu, que a crítica ao Centrão ou à presidência da Câmara termina em processo disciplinar. Para muitos, o que se vê é uma tentativa de impor um regime de silêncio na Casa Legislativa. Por outro lado, os defensores de Arthur Lira alegam que Glauber passou dos limites do decoro parlamentar ao acusar outro deputado de crime sem apresentar provas. Eles dizem que o plenário é lugar de debate política e não de ofensa pessoal. Aliados de Lira destacam que o Conselho de Ética não é um tribunal de censura, mas um mecanismo para preservar o respeito entre os parlamentares. Afirmam que o processo está seguindo o rito normal e que Glauber terá amplo direito de defesa. A sessão, mais uma vez, foi marcada por tumulto e por palavras de ordem de apoiadores de Glauber Braga. A decisão do órgão, que concluiu, por maioria de votos, que houve quebra de decoro, deverá ser encaminhada ao plenário da Casa, a quem cabe a palavra final sobre o futuro do parlamentar. Antes do caso ir ao crivo do conjunto dos deputados, Glauber poderá ainda apresentar recurso à Comissão de Constituição e Justiça nos próximos dias. Para que Glauber perca efetivamente o mandato, a recomendação do Conselho de Ética precisará ser aprovada pelo plenário da Câmara por, no mínimo, 257 dos 513 deputados. Ainda não há data para que a análise ocorra. Enquanto isso, ele fica sem comer. Duvido. É assim, falar a verdade aqui. Ele fala de julgamento parcial. E tem imparcialidade? Difícil, hein? A gente vê no próprio STF. Opa, não pode falar. Não pode. Não pode falar. STF, que estão fazendo certos julgamentos, só que todos ali que estão julgando foram indicados por outro. Vai julgar o possível adversário. É muito difícil falar de imparcialidade quando se há indicações. Só repetir esse trechinho para ficar bem claro, gente, porque com a aceitação agora do processo, né, que enfrenta um trâmite, né, que pode culminar em sua cassação, será preciso, como o Vanei já realçou aqui, a maioria absoluta da Câmara, ou seja, 257. 257. Então, tá aí. Bom, aí entra o peso político agora. Mesmo que o processo avance no Conselho, a decisão final vai passar pelo plenário, onde o PSOL e a esquerda tentarão barrar a cassação. Mas, com o clima atual, tudo indica que a disputa será acirrada. Será? Bom, o veredito do Conselho de Ética seguiu o entendimento apresentado pelo relator do caso, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Em seu voto, ele concordou com a denúncia apresentada pelo Partido Novo contra Glauber, e disse não ter dúvidas de que as agressões ocorreram. Todo mundo viu. Foi filmado. Sabe, as agressões, não só em agressões físicas, mas... Imagens. Imagens. Dos socos, dos empurrões, dos xingamentos. Mas nessas imagens estava escrito exclusivo? Não. Vai lá. Porque dá trabalho fazer. Dá trabalho. Põe exclusivo que dá trabalho, meu filho. Põe exclusivo que dá trabalho. Mas olha, é o mesmo caso não, tem suas proporções aqui. Do caso do deputado que pediu a morte do Lula. Né? Também teve, né? O deputado que pediu morte de Lula foi condenado por xingar parlamentar no Espírito Santo. O nome dele é Gilmar da Federal, do PL do Espírito Santo. Se tiver um julgamento dele por quebra de decoro por causa disso aqui, ele vai ser cassado também. Bom, vamos lá para um impacto aqui. Podemos dizer até um impacto simbólico, tá? A imagem do deputado dormindo no chão sem se alimentar em protesto contra um possível abuso de poder ganhou as redes e colocou o caso sob os holofotes. Glauber, com esse ato extremo, tenta fazer do corpo dele um instrumento de denúncia. Gostando ou não da estratégia, o fato é que tem provocado debate sobre os limites da liberdade parlamentar, o papel do Conselho de Ética e a condução do poder da Câmara dos Deputados. Bom, tanto é que até nós, que não temos nada a ver com isso, estamos debatendo um assunto. Mas isso, gente, a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo no cenário nacional. Exatamente. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito alheio
ao que está acontecendo, aí o que acontece? Tem eleição, né? Tem. Ano que vem? Uhum. Aí a gente vê toda essa papagaiada, chega o ano que vem, vota dos mesmos caras, gente. Acontece o mesmo caso, assim, invertido, por causa da imparcialidade que a gente está comentando. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto, sem terra, tal, que invade uma propriedade, invade uma área particular. Vai a polícia, aí eles fazem um manifesto falando que a polícia do governo do estado de São Paulo, a polícia do Tarcísio, está matando, está proibindo eles de ativar o movimento, coisa e tal. O Movimento Brasil Livre fez a mesma coisa. Foi lá querer fazer o seu trabalho, né, na Câmara. O Glauber, esquentadinho, saiu nos socos e empurrões com um integrante do movimento. Certo? Vai ter que responder por isso. Simples assim, gente. Vamos lá, vamos já caminhando aqui para os finalmente. O processo avança, o protesto continua e o clima político em Brasília segue cada vez mais tenso. Agora, só para concluir, queremos aí saber a sua opinião, viu? Você acha justo a possível cassação do Glauber? Ou vê como uma perseguição política? Mande aí nos comentários, nas nossas redes sociais, né, que esse foi o nosso debate de hoje. O Vanei mostra para vocês que para você mandar o seu comentário, precisa o quê, Vanei? Inscreva-se no canal. Jornal do Porto TV. Inscreva-se. Inscreva-se no canal com L. Jornal do Porto TV. Tudo junto, tá, gente?